Boa tarde, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje eu começo com vocês com esse texto, que é um texto de ficção, uma narrativa de ficção. O nome do texto é A História de um Galo de Briga e de um Carretel de Linha Forte. Eu vou fazer a leitura e quero que vocês acompanhem comigo, tá bom? Assim que ele nasceu, resolveram que ele ia ser um galo de briga tão brigão, tão ganhador de todo mundo, tão terrível, que o melhor era ele se chamar Terrível de uma vez e pronto. Porque no galinheiro onde ele morava era assim mesmo. Mal os pintinhos nasciam, os donos do galinheiro já resolviam o que é que cada um ia ser. Você vai botar ovo. Você vai tomar conta de galinha. Você vai ser galo de briga. Você vai para a panela. E não adiantava nada os pintinhos quererem ser outra coisa. Os donos é que resolviam tudo. E quem não gostou, que gostasse. Terrível tinha um primo chamado Afonso. Os dois eram enturmados que só vendo. Batiam cada papo bom mesmo. Quando os donos viram aquilo, pronto. Separaram os dois e disseram: Galo de briga não pode gostar de ninguém. Galo de briga só pode gostar de brigar. Terrível foi crescendo, ficou grande. E os donos todo dia treinando ele para brigar. Mas quanto mais treinavam o terrível, mais o terrível ia ficando com uma vontade danada de se apaixonar. Porque ele era assim, gostava demais de curtir a vida. O problema é que botavam ele para brigar. E todo mundo sabe que briga é o tipo da coisa que não combina com curtição. Até que um dia ele se apaixonou por uma franguinha que era uma graça. E aí aconteceu o seguinte: na hora de brigar, ele começava a pensar nela. Em vez de atacar o inimigo, ele desenhava no chão um coração. Os donos ficaram furiosos e trancaram o terrível num galinheiro de parede bem alta. Não dava mais para ele ver a namorada, não dava para ver mais ninguém. Depois trouxeram um outro galo, que também estava treinando para ser galo de briga, e deixaram os dois juntos. Era para eles brigarem bastante. Mas o terrível foi logo achando que o outro galo era bem legal. E então deu um voo, roubou uma meia de uma mulher que estava pendurada no varal, rasgou um pedaço, encheu de folha, de pena, de tudo que ele encontrou, amarrou com o outro pedaço e fez uma bola. Em vez de brigar, os dois foram jogar futebol. Foi aí que os donos disseram: o jeito é fazer o terrível pensar do jeito que a gente quer que ele pense. Mas que jeito? Bolaram e acabaram resolvendo que o jeito era costurar o pensamento do terrível e só deixar de fora um pedacinho que pensava: eu tenho que brigar, eu tenho que ganhar de todo mundo. O resto todo sumia dentro da costura. E resolveram: vamos costurar com uma linha bem forte para não arrebentar. Bom, esse texto ele foi tirado do livro chamado A Bolsa Amarela, da escritora Lígia Bonjuga, que é uma história bem legal de ser lida. Esse texto que a gente acabou de ler, ele é uma narração. E o que é uma narração, professora? Bom, narrar é expor, por meio da fala ou da escrita, um acontecimento ou uma sucessão de acontecimentos mais ou menos encadeados, pode ser real ou pode ser imaginário. Ou seja, narrar é contar uma história real ou imaginária. Se for imaginária, a gente chama uma história fictícia, da ficção.
No caso do nosso texto lido, nós temos uma narrativa de ficção. Por quê? Porque está contando uma história imaginária, né? A narração, ela vem ser, portanto, um relato de acontecimentos ou fatos. E esse relato, esses acontecimentos, eles envolvem 5 características que formam, você pode observar aí na sua tela, descendo as letras, você forma a palavra pente, né? O P é de personagens. Então, a narração tem que ter personagens, que são aqueles que vivenciam os fatos narrados. O E é de espaço, que o espaço é o ambiente onde se passa a história. O N de narrador, que narrador é aquele que conta, né? Que conta o que os personagens estão fazendo na história, tá bom? Então, o narrador, ele conta a história. O narrador, ele pode ser primeira pessoa, que é quando ele participa da história, né? É quando eu estou contando a história, que eu estou participando, que me envolve, eu sou o narrador em primeira pessoa. Quando eu estou contando uma história que só aconteceu com outras pessoas e não me envolve, eu só estou observando, eu tenho o narrador em terceira pessoa, o narrador observador. E temos o T de tempo, em que a história se passa, o tempo em que a história se passa, se é de dia, se é de noite, né? Se é antigo, se é atual, se demorou muito, se demorou pouco. E temos o E de enredo. Enredo é o desenvolvimento da ação. Vamos ver aqui no conto que a gente leu. Quem são os personagens do texto que a gente leu há pouco? Isso mesmo. Terrível, que é o galho de briga, seu primo Afonso, os donos da fazenda, será que tá faltando um? A namorada, né, do terrível, e o outro galo que foi trancado com ele, não é isso? Foi trancado num galinheiro com ele. E o espaço onde acontece é o galinheiro. E qual o tipo de narrador? O narrador, quem está contando a história, está participando da história? Não, não está participando da história. Então, ele é o narrador observador em terceira pessoa, né? No caso, terceira pessoa, por quê? Porque quando o narrador é em primeira pessoa, tem o pronome eu. Eu é o pronome da primeira pessoa. E quando o narrador é em terceira pessoa, não tem esse pronome no texto. Tem o pronome ele, eles, se referindo a outras pessoas ou a outros seres. Então, nós temos aí no texto o narrador em terceira pessoa. E o tempo? Em que tempo aconteceu isso? O tempo em que Terrível já era grande, né? Já era adulto. E o enredo? Como é o enredo dessa história? Bom, basicamente é assim. Quando perguntar sobre o enredo. Os donos do galinheiro querem que Terrível seja um galo de briga, que ele seja bravo, mas ele quer ser legal e quer se apaixonar. O enredo é basicamente isso. O enredo é como se fosse tipo um resumo da história, certo? Então, no enredo a gente tem 4 partes principais, que é a situação inicial, sempre vai estar no primeiro parágrafo do texto, ou no primeiro e segundo, que é a apresentação dos personagens e do espaço. O que estava acontecendo antes de ocorrer o conflito. O que é o conflito? É a situação problema. Uma situação problema, uma situação difícil, que deve ser resolvida ao longo da história. Então, o conflito já vai para a parte do desenvolvimento do texto. Aí vem o clímax, que é aquele ponto de maior tensão do conflito, que você acha que a situação foi se agravar em vez de se resolver.
mas a situação está cada vez mais grave, cada vez mais tensa. Aí vem o desfecho. O que é o desfecho? É a solução do conflito. Então, recapitulando, as características, os elementos da narrativa são o pente, personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. E as características do enredo são 4: situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Qual é a situação inicial do texto lido? Bom, nós vimos que, voltar aqui, nós vimos que tá apresentando aí o terrível, que ele nasceu e decidiram que queriam que ele fosse um galo de briga e por isso deram o nome de terrível para ele, né? E começaram a treinar ele. Qual é o conflito? Que é a situação, problema. Terrível não quer brigar. Terrível quer ser legal. Terrível quer se apaixonar, né? E qual é o clímax, né? É quando os donos vêm e trancam ele no galinheiro de parede bem alta para que ele comece a entender que ele tem que brigar, que ele tem que ser galo de briga, né? E aí, o desfecho, por enquanto, está sendo essa parte que os donos resolvem costurar o pensamento do galo terrível, para que ele só consiga pensar em brigar. Então, é isso sobre o texto. Aí lá na atividade diagnóstica que vocês fizeram online, semana passada, vocês relembraram os seguintes aspectos gramaticais. Vocês viram questões lá sobre dígrafos, sobre substantivo, sobre adjetivo e sobre verbo. Então, nós vamos revisar hoje sobre dígrafos, que esse assunto vocês estudaram lá no 4º ou 5º ano. Então, nós vamos revisar dígrafos e nas próximas aulas a gente revisa substantivo, adjetivo e verbo, certo? Então, quando é que eu tenho um dígrafo? Eu tenho um dígrafo quando duas letras elas são usadas para representar um único fonema. Fonema é som, tá? Um único som. Vamos ver esse trecho do texto. Assim que ele nasceu, resolveram que ele ia ser um galo de briga tão brigão, tão ganhador de todo mundo, tão terrível, que o melhor era ele se chamar Terrível de uma vez e pronto. Vocês podem observar aí que nós temos umas letrinhas em vermelho. Essas letrinhas em vermelho, elas são dígrafo. Por quê? Porque elas são duas na mesma palavra que tem o som tem um único som. Por exemplo, o SS de assim. Se você prestar atenção, você vai ver que só tem um som, que é como se fosse o som de C em cebola, da palavra cebola. Que tem só um som. Se escreve com QU, mas tem só um som. Nasceu. Se escreve com SC, mas só existe aí, a gente só escuta um som. Ganhador. Você vê que se escreve com NH, mas você só escuta um som. Nhê, né? Terrível. Se escreve com 2 R's, mas você só escuta a pronúncia de um. Melhor. Você escuta só o som lhe. Se escreve com LH. Chamar. Você vê 2 letras e escuta apenas um som, que é o som che.
sh. Terrível também. Você escuta só um R. Então, SS, QU, QU quando é seguido de E ou de I, tá? SC, NH, RR, LH, CH são chamados dígrafos, pois apresentam um único som. E também o GU, seguido de E ou de I, tá? Como em fogueira, né? Preguiça. Aí nós temos dígrafos. O XC, como em excelente, e o SC, como em massa. Também são dígrafos, porque você só escuta um som. Aí nós vemos que temos os dígrafos que são separáveis nas sílabas e os dígrafos que são inseparáveis, ou seja, quando eu for separar a sílaba, eles não devem ser separados. Quais são os que devem ser separados? RR, SS, XC, SC, como nas palavras terrível. Você vê que eu separei os dois R's. Um ficou na sílaba anterior e outro ficou na sílaba da frente. A palavra assim, tá faltando um S aí na sílaba sim. Então, um S fica na sílaba anterior e o outro fica na sílaba seguinte. Excelente. O X e o C estão em sílabas diferentes. Nasceu. Também o S na sílaba anterior e o C na sílaba da frente. E os inseparáveis você tem querer. O QU não se separa. Franguinho. O GU também não se separa. Melhor. Também não se separa. Nhó de franguinho também não se separa. E chamar, CH não se separa, certo? Então, agora, vocês vão praticar a atividade que vai logo em seguida, depois do vídeo. Então, por hoje só isso.